Bom dia. Atos 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos é um livro que foi escrito por Lucas. Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Ou seja, para os judeus, Timóteo não era alguém que pudesse falar que era da linhagem dele. Porque apesar da mãe dele ser uma judia, o pai era um grego. Então, os judeus, os hebreus, né, não aceitavam bem da ele. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Timóteo, que nós vimos depois que ser um jovem pastor, né? Paulo treinou e colocou de frente a algumas igrejas, né, para ele estar tomando conta, e foi um grande companheiro de Paulo. E quando Paulo conhecia, as pessoas davam um bom testemunho dele. As pessoas, realmente ele era um cristão sério, um servo fiel. Versículo 3. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento todo que seu pai era um grego. Então, você achou que deveria levá-la na missão com ele, trazer esse Timóteo, esse jovem, acompanhando. Mas, como a maioria eles sabia, os judeus que estavam ali, sabia que ele não era circuncidado, a circuncisão, nós sabemos que é uma prática até hoje ainda dos judeus, né? Que é um corte, uma marca ali no prepúcio dos homens. Então, Paulo circuncidou para que não tivesse o que falar, para que, ele está nosso meio, ele não é judeu, nem circuncidado ele é. Mas então Paulo, para evitar falatório ou discussões, o circuncidou. Não que fosse o mandamento do Senhor, não que fosse uma ordenança de Deus. Não tinha, Jesus já tinha vindo, não tinha nisso, não era necessário, não deveria fazer. Mas para evitar falatório, para evitar conversa, então Paulo o circuncidou e o levou em missões com ele. À medida que passava pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passasse a ser obedecidas. Assim as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. Tinha sido tomada uma decisão antes em Jerusalém, porque eles queriam obrigar no início, né, que todos fossem circuncidados. Aí Paulo, inclusive, isso foi a Jerusalém discutir isso com os irmãos, né, da igreja. E foi decidido que não tinha que circuncidar, não. A única coisa que eles tinham que fazer era se afastar de prostituição e de comida, né, sacrificada a ídolos. Então agora Paulo já está junto com o Timóteo, falando, gente, o negócio é o evangelho, Jesus está pregando o evangelho, e está dizendo, não tem que circuncidar, não. Aí você pode falar, mas não tem por que ele circuncidou Timóteo? Exatamente para evitar os falatórios dos hebreus, dos judeus. Mesmo porque Paulo foi um pregador mais para os gentios, né? Mas os judeus sempre estavam procurando um meio, um pretexto.
Então, para que evitasse isso, fez isso com Timóteo. Mas a pregação e ensinamento era isso, que não precisava mais circuncidar, né? Não tinha, porque a circuncisão de Jesus quer era no nosso coração. Ele deixou isso bem claro. Os judeus ainda hoje continuam circuncidando, né? Eles continuam vivendo uma prática religiosa, porque os judeus eles acreditam ainda em Moisés, acreditam ainda na lei, e não em Jesus. São pouquíssimos cristãos judeus, né? Judeus cristãos convertidos. A maioria ainda estão presos ali na antiga lei. Mas então, na época, então, Paulo passou, ele foi pregando, ele e Timóteo, a igreja estava crescendo e sendo edificada, fé em fé, né, como diz, e crescia em número dia após dia. Versículo 6. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia. Então, veja você uma coisa, estava Paulo, estava Timóteo e outros companheiros pregando, viajando em missões, pregando, levando o evangelho. Mas chegou na região da província da Ásia, o próprio Senhor, nosso Deus, através do seu Espírito, o Espírito Santo, impediu que eles pregassem ali. As pessoas acham hoje, infelizmente eu digo os religiosos, né? Eles entendem que não, você tem que pregar, tem que falar a Deus em qualquer hora, qualquer momento e em qualquer lugar. E eu tenho dito que não é assim. Existe um momento, existe um local. Eles queriam pregar lá na província da Ásia, mas o Senhor sabia que não era o momento. Mas, pastor, eles queriam fazer uma coisa boa, era pregar o evangelho, levar a mensagem de Jesus Cristo. Sim, mas as coisas são com ordem e decência, ou decência e ordem. Não era o momento aquele, não era o momento adequado. Depois sim, mas aquele não era a hora para eles fazer isso. Tinha outro lugar, tinha outra missão que o Senhor queria que eles fossem. Por isso, sempre antes de nós fazermos alguma coisa, não vamos sair de missão, vou pregar, vou fazer, vamos orar, vamos olhar com Deus, vamos analisar a luz do evangelho se o que nós estamos fazendo ou o que pretendemos fazer, se está ou não de acordo. Eu tenho dito muito isso. As pessoas, por exemplo, têm hoje aí um tal de evangelismo, onde supostamente as pessoas não estão indo para o carnaval evangelizar. Eu estou indo, fazemos uma banda aqui na igreja e estamos evangelizando. Está de acordo com a palavra? Está de acordo com o evangelho? Não, não está. Não, nós estamos indo em outro lugar, num bar. Não está indo. Não é. Por que não é hora nem o local? Porque quem está ali no bar, quem foi para o bar, para o boteco, ele não está buscando a Deus. Ele está querendo lá as cachaças, diversão, as alegrias dele. Então não é o momento. E a palavra de Deus, eu tenho falado muito sobre isso, ela é uma pérola, ela é uma joia. E nós não podemos estar tirando ela aos poucos, não podemos estar jogando ela de qualquer maneira. Assim como você pega a pérola, que nós sabemos são esferas pequenas e redondas, se você jogar ali, como a Bíblia fala, jogar para os porcos, além de não alimentar, você vai deixar os porcos com raiva, porque eles vão ficar escorregando nelas. Vão pisar, escorregar, vão estar caindo. Então, você não pode, e apesar de ser uma coisa caríssima, valiosa, isso, você joia, os porcos não têm valor. Da mesma forma, a palavra de Deus, que é uma joia preciosa, nós não podemos estar jogando, atirando de qualquer forma. Então, temos que, não, pastor, eu vou pregar para fulano de tal. É a hora de pregar? Está de acordo com a palavra de Deus? Vamos fazer de maneira certa, porque senão ao contrário, porque nós podemos achar que estamos fazendo o correto, estamos trazendo motivo para as pessoas estarem escarnecendo do evangelho, rindo do evangelho, rindo da palavra de Deus, ou ficando com raiva ou criticando, e isso não podemos permitir. Então eles queriam pregar na província da Ásia, a turma ali, o ministério falou não, o Espírito Santo não permitiu.
Aí o versículo 7. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Não chegaram agora na província da Ásia, não. Então foram até lá, subiram até Bitínia, a região da Mísia ali, mas não vão pregar aqui. Então também não, aqui também não é lugar. Às vezes Deus tem uma missão para você. Não, você tem que pregar aqui. Mas paramos, Senhor, mas por que eu vou ter que pregar aqui? Tem tantos lugares para pregar. Mas o Senhor às vezes tem um compromisso com uma alma. As pessoas estão muito preocupadas em pregar para multidões. Eu vejo as pessoas falar, não, você vai pregar para multidões. Aquelas conversas fiadas, não. Eu tenho para nós precisamos pregar até para uma pessoa. Eu já tenho contado, eu tive experiências. Eu fui por uma vez para uma cidade de Minas, Deus mandou para uma Bitínia da vida, né? Fui para Bela Vista de Minas, onde eu preguei mesmo para uma família. O Senhor me levou lá, foi pregando para uma senhora, e da mesma forma ele providenciou meios, o meu alimento, o meu sustento ali, não está pequeno, se eu tive que pregar para aquela pessoa. Também da mesma forma que o Senhor me enviou para Ervalha, eu não queria vir. Porque é uma cidade pequena, eu não conhecia ninguém, não tinha nenhuma base, nenhuma ligação aqui. Mas por que eu tinha que pregar aqui? Mas foi assim que o Senhor assim quis, assim o Senhor determinou. E quando eu cheguei na igreja, eu peguei a igreja, tinha algumas pessoas vivendo um falso evangelho, e quando eu cheguei, a igreja vazou totalmente, ficou uma só pessoa. Na época foi isso. Que foi a Jara que depois, nem o marido dela estava, depois o marido dela veio se converter, e outras pessoas mais que chegaram. Mas então, a maneira de sua agir não é a mesma que a nossa. Às vezes nós tomamos uma decisão, eu vou fazer isso, eu vou pregar ali. É a vontade de Deus, a palavra de Deus pregando, é isso que é importante. Não, não é. Vamos analisar. Eu posso falar com essa pessoa lá sobre isso? É o momento? Pastor, aqui no meu trabalho aqui eu vou pregar para todo mundo aqui na hora. Peraí, qual o momento? É no horário de trabalho? Você está podendo fazer isso ou não? Você está dando um péssimo exemplo. Na hora de você trabalhar, você tem que trabalhar. Você foi contratado, você vende o seu tempo ali. Então tá na hora de você trabalhar, não é hora para isso. Tem que pregar, então prega depois, antes, depois, durante, para pessoas que queiram ouvir, pessoas que estejam curiosas para conhecer, para saber, para entender o Evangelho. Você não pode estar chegando atirando na cara deles assim. É isso que nós temos que entender. Hoje já não pensam assim, as pessoas, não, pregar o Evangelho, não importa como, tem que pregar em todo tempo e lugar. É isso que a palavra de Deus fala? Não. Tem que ser guiado por ele. Sei que eles não pregaram na Ásia, não pregaram na Bitínia, não pregaram em Mísia. Versículo 8. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. E durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Veja você uma coisa, eles não conseguiram estar pregando lugar nenhum, então eles foram para lá em Troade. Então, à noite, Deus mostrou para Paulo que é o que queria. Olha bem, apesar de ser à noite, mas não foi um sonho. A Bíblia nos fala aqui que o Paulo teve uma visão. Eu tenho dito, visão é diferente de sonho. As pessoas andam falando muito, não, essa noite eu tive uma visão. Não, você não teve visão, você teve sonho. Pode ser até um sonho, revelação do Senhor ou não. Deus revela por sonho. Mas o que não importa, foi sonho, foi um sonho. Mas neste caso aqui não foi sonho, foi uma revelação. A revelação, quando o Senhor nos revela, nos mostra como se eu possa estar aqui agora, nesse momento, pregando, e de repente abre aqui como se fosse uma tela, um telão na minha frente aqui, e eu vejo as coisas, eu entendo, estou vendo a coisa de maneira clara,
Eu vejo coisas que seria até de anos, né? Questão de segundos. Já aconteceu isso comigo, eu falo. Então, de repente, eu estou aqui, quem está próximo aqui não percebe. Eu conversando, dou aquela olhada, eu vejo, é como se o tempo parasse. Mas aí eu sei exatamente, com a Bíblia fala o tempo e o modo que tem que fazer. Então, Paulo teve uma visão, não um sonho. Na visão, o que ele viu nessa visão? O versículo 9 fala que ele viu um homem, né, da Macedônia que estava em pé e ele pedia a Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. Então, na Macedônia, ele viu um homem, né, perto ali, e dizia para ele, não, vem cá, passa aqui, vem para cá. Ou seja, o Espírito Santo está mostrando a ele onde é que quer que ele vai pregar, onde é que quer que ele vai levar a palavra. Não era para ele levar nem na Ásia, não era na Bitínia, não era na Mícia, nem nada disso, e nem mesmo ali onde ele estava ali em Troade. Ele falou, não, vem para cá, vem para Macedônia, é para você ir pregar na Macedônia. Aí nós vamos entender, você fala, então vai ter uma multidão lá na Macedônia. Não tem uma Macedônia, não tem uma multidão aguardando para ele pregar lá, não. Vamos ver aqui. Versículo 10. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Aí eles foram, né? Paulo entendeu a mensagem, falou, não, então é para nós ir para a Macedônia. E eles foram. Versículo 11. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia, e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. Você vê que eles estavam distantes, percorreram uma boa distância até aonde que eles deveriam pregar. Você vê que eles navegaram, eles foram em linha reta até Samotrácia, estavam em Troade. Ainda no dia seguinte eles continuaram, foram para Neápolis. Aí de lá que eles foram para Filipos, que é a cidade mais importante distrito da Macedônia, colônia romana. Lá eles ficaram vários dias. Ou seja, então o Espírito Santo de Deus falou, não, é aqui que eu quero vocês. É aqui que é para vocês vir, aqui que é para vocês pregar o evangelho. Ficaram vários dias lá. Então, versículo 13. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Então, aí no sábado nós vamos procurar um lugar para nós orar. Não tem um rio, vamos aí caminhar aqui à beira desse rio para nós acharmos um lugar para nós orarmos. Aí eles seguiram ali na beira-rio, encontram com algumas mulheres que estavam por ali, eles começam a conversar com essas mulheres, né? E ali na beira do rio, onde eles foram orar. Tinha algumas mulheres ali reunidas e ficaram conversando, simplesmente orando, depois todo mundo oraram juntos, né? O versículo 14 fala, uma das mulheres que nos ouvia era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Então Paulo está ali, está aí para orar, então conversando com as mulheres, o Espírito Santo tinha falado que aquele era o momento de pregar, então ele está pregando. Uma das mulheres, que era uma vendedora de tecidos, né? Ela aceitou, recebeu bem a palavra. O Senhor preparou o coração dela para receber
É por isso que eu sempre digo, gente, não foi nós, Jesus não lembra isso, não foi nós que escolhemos o Senhor que nos escolheu, né? Ele nos chamou. Jesus fala isso várias vezes, falou, olha, aqueles que vêm a mim foi o Pai que enviou, e de maneira nenhuma os perderei, de nenhuma maneira os lançarei fora. Né? Então, o Senhor queria que ele fosse pregar para quem? Para aquela turma ali. Para todas as mulheres aceitarem converter? Não, era uma que tinha que se converter ali, que era a vendedora de tecido, era a Lídia. Depois de batizada, bem como de sua casa, ela nos convidou rogando, se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecer na minha casa. E assim nos convenceu. Naquela época de viajar por ele, não tinha grande condição financeira. Então até para o clima ficavam, armavam a barraca, ficavam em qualquer lugar. Agora, olha a diferença do evangelho que se era pregado, para não falar o evangelho primogênito, e o evangelho que se prega hoje. Hoje, quando está pregando para batizar, não, tem que fazer um curso de batismo, é aquilo, é isso, aquilo, outro, não. E não tinha esse negócio também, não, se você aceita Jesus, levante a mão. Não pregava o evangelho, falava quem era Jesus, pregava o evangelho da graça. A pessoa aceitava, então se batizava. Nós vimos mesmo em Atos aqui, na primeira pregação de Paulo, quando ele estava ali pregando, várias pessoas, foram 3.000 pessoas, falaram, mas o que nós podemos fazer para fugir, né, desse pecado, nos salvar? Falou, não, aí Pedro disse assim, não, arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus. Então todas essas pessoas foram batizadas. Então na hora a pessoa, não, eu quero ser batizado, eu aceito Jesus, então não tem esse negócio de fazer curso de batismo, não. O batismo é logo imediato. A primeira pregação de Pedro foi uma pregação dura. Em Atos 2, só para vocês entenderem, em Atos 2, versículo 37, diz assim, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, vossos filhos, e a todos que estão distantes. Enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Todos que Deus chamar. Né? E com muitas outras palavras, dava seu testemunho pessoal e os encorajava proclamando, sede salvo dessa geração que perece. Assim todos quanto aceitaram sua palavra e foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram a ele cerca de 3.000 pessoas. Então o que aconteceu isso? Foram batizados. Hoje as igrejas falam, não, tem que fazer um curso de batismo de X tempo. Não existe isso. Eu, na igreja no qual sou pastor, no ministério, o privilégio de estar na frente dele como pastor. Não, o irmão falou, sei Jesus, eu quero ser batizado. O irmão falou, você vai ser batizado assim. Isso sem nenhuma, essa piscina que você vê aqui atrás, a função dela nesse exatamente para batizar. Tem várias pessoas, inclusive, para serem batizadas. Então, logo esta pandemia passa, nós iremos batizar todas as pessoas em nome de Jesus. Então, veja você, então a mulher pegou e falou, não, olha, eu quero Jesus, a Lídia. Então, não somente batizaram, não somente ela, com toda a família dela. Os outros não, quem aceitou foi a Lídia. Ela e a família foi batizada e depois falou, não, faz uma coisa, vocês acham que eu estou sincera, que realmente eu aceitei Jesus que eu quero? Vem para minha casa, fica na minha casa e hospedam ali. E eles foram e aceitaram. Versículo 16. E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que usava para
prognosticar eventos futuros. Desta forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de adivinhações. Então tinha uma jovem, naquela época ainda existia a questão de escravos, né? Não somente escravos negros, naquela época existia escravos de toda. Israel tinha muitos escravos, inclusive o próprio israelita, Deus chamou várias vezes a atenção dele, porque eles mesmos se escravizavam. Eles iam no dia, né, que eles estavam, Paulo, Timóteo, a turma, com Silas, com todo mundo, estavam indo ao lugar para orar. Porque o problema é nós temos que ter um lugar para nós orar. Qual a necessidade da igreja, da congregação? Um lugar que nós temos para nós orar, para nós ministrar a palavra de Deus. Não, eu tô na casa das pessoas aqui, mas tudo que vai acontecer não orar, não. Por isso que Jesus subiu o monte. Jesus subiu o monte exatamente em busca de privacidade, um lugar de intimidade com o Pai. Nós temos que ter um lugar para orar. Por isso que Jesus falou, olha, o que você quer? Você entra no seu quarto, você fecha a porta e ora ao Pai que vem em secreto, e em secreto ele te responderá. Então você tem um quarto, você tem a opção de ele. Hoje nós temos a opção de ir para o nosso quarto ali para estar orando, né? Então ela saía, tinha essa escrava que estava ali com os senhores dela. O que ela fazia? Ela ficava fazendo revelações. Essas revelações do futuro, de coisa. Então ela ganhava dinheiro, né? Mas a entrada do céu não. O demônio faz essa direção. Você vai em centro espírita, centro macumba, tem tudo isso, né? Você vê demônios revelando, falando coisas, né? Não, você fez isso, você fez aquilo, você tá assim, você tá assado. Mas não é do seu, sim, é ação demoníaca. Então esta era para os senhores dela, né? Que ela era escrava deles, eles ganhavam dinheiro com ela, exatamente por isso, por causa dessas supostas revelações dela. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O diabo conhece, ele sabe quem é, né? Ele sabe de tudo. Eu sempre falo com as pessoas não, mas o demônio está aqui ao nosso derredor. Mas agora nós estamos falando a palavra de Deus, ele está aqui ao nosso derredor, tá? Ele vê tudo, ele tá sabendo o que está acontecendo. Então, eles sabiam quem era Paulo, eles sabiam quem era Silas, sabiam que era Timóteo. E quando o demônio falou, não, esses homens aí são servos do Senhor, são servos do Deus Altíssimo. Eles pregam a salvação. Se são hoje alguns pregadores que eu conheço por aí, não ficar alegre, não, é de Deus. É de Deus, tá falando a verdade, é de Deus. Mas nós temos que entender que nós temos que agir em espírito e sempre discernir, porque não podemos estar aceitando nenhuma conversa, nenhum elogio do diabo, nada não. O próprio diabo, o diabo que várias vezes nós vemos quando Jesus repreender os demônios, quando vinha dia dele, não, filho de Deus Altíssimo, não, cala a boca, sai daí. Contei com aquele perturbado, aquele endemoniado lá de Gandara, né, o gadareno. Então Jesus expulsa. Então da mesma forma, olha bem, agora o demônio usando essa menina, tá falando lá, todo dia, né, eles estão saindo, ele para lá, fala, olha, esses aí são servos do Senhor, ficar gritando, servos do Deus Altíssimo, eles estão anunciando o caminho da salvação. Falou errado, não. O diabo falou mentira aqui, não, ele falou a verdade uma das poucas vezes, mas já estava incomodando. Aí nós vamos entender depois, quem conhece tudo essa parte, que um dos motivos que Paulo também foi enviado para lá foi para libertar
esta moça que acreditamos que ela deve ter se convertido também no futuro, né? Então, ela agora vai ser liberta do diabo. Versículo 18. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Então, vários dias eles passavam por lá e ela ficava falando aquilo. Ah, olha, esses aí, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ah, eles estão anunciando o caminho da salvação. E assim, vários dias, finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude, dirigindo-se ao Espírito, repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em o nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Todo dia ela estava ali enchendo, falando. Paulo irritou um dia, falou: não, peraí, voltou e virou para trás, falou: em nome de Deus, te repreendo, em nome de Jesus, vai embora. O demônio saiu, nunca mais ela ficou fazendo adivinhações, nada mais, porque o demônio saiu dela. E nós vamos ver mais à frente, por esse motivo Paulo foi preso, foi chicoteado, ele e Silas foram presos. Mas o tempo não permite que nós continuamos. Eu li hoje o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 até o versículo 18. Qualquer dúvida, se esclarece à luz da Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Dê um bom dia.